Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês o pós-jogo de Corinthians 2, Flamengo 1. Nação, o Corinthians está numa situação desesperadora, tratou esse jogo como se fosse uma final de campeonato. Vieram para cima do Flamengo com uma vontade diferente daquela que o Flamengo tinha, por conta de muitos desfalques e também por conta de uma preguiça ímpar que há muito tempo eu não via nos atletas rubro-negros. Jogadores como Davi Luiz e Ayrton Lucas fizeram o nosso lado esquerdo ficar absurdamente exposto no primeiro tempo. Aliás, foi de uma falha exclusiva do Davi Luiz que saiu o gol do Corinthians, o primeiro gol corintiano, que, aliás, do meu ponto de vista, sai de uma forma errada, de uma forma que não deveria ser validado. Enquanto o VAR ficou preocupado com a questão do posicionamento do Thales Magno, eu vi, e não sei se vocês perceberam assim também, um empurrão em cima do Varela por parte do camisa número 21 corintiano. O Varela ficou impedido de tentar subir e tentar tirar a bola. Fabrício, a jogada não era com Varela, não interessa, gente. Se houve um empurrão na jogada, era para o VAR ter chamado e era para ter sido marcado a falta em cima do Varela. Logo depois tivemos a penalidade que o Pedro, que dá outra vida para o ataque rubro-negro, é um jogador extremamente importante para o Flamengo, é um jogador ímpar do ponto de vista a opções no elenco, foi lá e marcou. O Hugo sempre se acostumou muito a treinar penalidades com o Gabriel e com o Pedro. Então o Hugo sabia que o Pedro escolheria um dos cantos e arriscou no canto esquerdo dele. O Pedro, muito inteligente, sabendo que treinou muitas vezes penalidades com o Hugo, resolveu bater diferente do que ele tem costume de bater. Bateu centralizado e empatou a partida. Bom, como eu falei para vocês, havia uma preguiça, uma indolência por parte de alguns jogadores rubro-negros e eu destaco muito a questão do Ayrton Lucas no primeiro tempo e até o momento que ele ficou em campo. O Ayrton Lucas e o Léo Ortiz eram os dois jogadores que estavam pendurados para o jogo contra o Vasco. O Ayrton Lucas toma o cartão amarelo de uma maneira bizarra para mim, porque não tinha como enganar o árbitro com uma simulação de pênalti como ele fez. Até porque nós temos o VAR hoje olhando tudo. Então não há por que desistir de uma jogada para cavar um pênalti, que o VAR vai tirar da gente a condição de ter o pênalti e o atleta vai desistir da condição de avançar e tentar fazer o gol. Então, para mim, o Ayrton Lucas foi ridículo naquela tomada de decisão, tomou muitas bolas nas costas, em determinado momento eu achei que a gente nem tinha lateral esquerdo, que o Tite tinha improvisado o Ayrton Lucas, sei lá, de goleiro, de atacante, porque em momento nenhum nós víamos o Ayrton Lucas trabalhando por ali. E o Davi Luiz é um zagueiro que, pela idade que tem, usa muito a experiência para poder jogar. Só que ele não pode ficar exposto, que se ele ficar exposto, ele não vai poder usar a inteligência, ele vai ter que usar a parte física. E se ele usar a parte física, vai acontecer o que aconteceu no jogo de hoje. Ele vai ficar para trás, ele vai errar, e ele errou. E por isso a gente tomou um gol irregular, na minha opinião, por parte do Corinthians. Agora, a gente tem que ter um destaque muito grande para Ramon Abate Abel. Quem viu o meu vídeo ontem, me viu falando que eu não gosto desse árbitro que apitou a final das Olimpíadas entre França e Espanha. Contra o Flamengo, ele sempre dá um jeitinho de irritar os jogadores. Ele picotou o jogo todo, tivemos apenas 50% de bola rolando. E não deu faltas claras para o Flamengo e as mesmas faltas para o Corinthians foram apitadas. Ele deixou o Bruno Henrique extremamente irritado. O Bruno Henrique é um jogador veloz, é um jogador rápido, que usa a sua velocidade para poder jogar bola. E o time do Corinthians não deixou o Bruno Henrique jogar de tanto colocar pressão e falta em cima dele. E a maioria das vezes, o Ramon Abate Abel, não deu as faltas favoráveis ao Flamengo. E as mesmas faltas, ou faltas até que não existiam, ele deu a favor da equipe do Corinthians. O jogo foi amplamente prejudicado pela arbitragem confusa e duvidosa do árbitro, mas alguns jogadores no Flamengo também não corresponderam. Ayrton Lucas, Davi Luiz, o Alan, gente. Eu defendia o Alan, mas não tem como mais, sabe?
Não é questão de falta de adaptação, de estar voltando de lesão, não era. O Alan simplesmente não consegue jogar bola. E o pior é que eu tô vendo que o Eric Pulgar também não está conseguindo jogar bola. Aliás, o Eric Pulgar era outro pendurado, que tomou o cartão amarelo e está fora do jogo contra o Vasco. Esse jogo contra o Corinthians foi um jogo que trouxe para o Flamengo prejuízos ímpares. Alguém em algum momento já vai dizer que isso já é a mãozinha da Leila Pereira interferindo na questão do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque contra o Vasco, o Flamengo não vai ter o Eric Pulgar, não vai ter o Ayrton Lucas e também não vai ter o argentino Carlos Alcaraz. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui com o Alcaraz. O time do Flamengo vai ter que aprender a jogar com o Carlos Alcaraz ou nós vamos perder um jogador de Premier League no Brasil. Charlie Alcaraz tem uma velocidade totalmente diferente da velocidade jogada pelo Flamengo. Só o Pedro conseguiu acompanhar o raciocínio do Charlie Alcaraz no primeiro lance do argentino, que roubou a bola, arrancou, tocou no Pedro, o Pedro entendeu e botou na frente e o Alcaraz quase marcou um golaço. Depois disso, a jogada foi repetida pelo menos mais 2 vezes. Uma vez com o Alan, uma vez com o Bruno Henrique. E nenhum dos dois conseguiu dar sequência no lance para devolver a bola para o Charlie Alcaraz. Então o Tite vai ter que ter a sensibilidade de entender que nós temos um jogador numa rotação muito acima dos demais e não freá-lo, fazer os demais subir. Porque o Pedro tem a mesma rotação do Charlie Alcaraz. Entendeu muito bem a jogada. É colocar para trabalhar com ele jogadores que entendam. E aqueles que não entenderem, começar a entender. O nosso melhor volante hoje, além de Carlos Alcaraz e Nico de la Cruz, é o Léo Ortiz. Não tem como o Flamengo entrar numa partida sem o Léo Ortiz estar no meio de campo, porque o Eric Pulgar está muito abaixo de qualquer coisa que a gente já viu ele fazendo, tomando dribles desconcertantes, fazendo faltas à toa por chegar atrasado na bola, levando cartão todo, parece uma cópia 2.0 do Alan. E o Alan não tem nem o que falar dele mais, meu Deus do céu, que horror, que horror. Matheus Gonçalves fez a 6ª partida dele hoje e me irritou do primeiro minuto que ele entrou até o último, gente. Parece que já tá com a cabeça no Bragantino. Aliás, é o destino que o atleta quer, o Red Bull Bragantino. E enquanto o Flamengo não resolver a vida do Matheus Gonçalves, não adianta. Ele não vai conseguir jogar bola, ele não vai ser um jogador útil para o Flamengo e eu não entendo o porquê dele e não do Lohan. O Lohan tá no banco, jogava bem, tava indo bem, estamos fora de casa, não colocam o Lohan de jeito nenhum. Varela até foi razoavelmente bem. Wesley, meu Deus do céu, gente, eu quero guardar na memória, e aí eu vou pedir para vocês, coloquem aqui nos comentários, o cruzamento que o Wesley acertou. Deve ter só um, velho. Deve ter só um. Coloca para mim aqui, quais cruzamentos vocês viram o Wesley acertar? Não acerta nenhum cruzamento, sabe? Foram tantas jogadas armadas com Wesley. Teve uma que o Léo Ortiz limpou bonito, os 3 zagueiros do Corinthians, enfiou pro Wesley, ele jogou a bola, sabe-se lá Deus para quem, para onde, mas foi num vazio total. Sabe, tem alguns jogadores do Flamengo que não é caso de desgaste, não é caso de cansaço, não é, gente. O Wesley entra, jogo, fica no banco, ainda tá descansado, o cara não rende nada. Aí você pega um Alan, não rende nada, vive suspenso, quando volta, sabe? E o pior que a gente vê, ele quer render. Ele chama a bola, ele pega e faz tudo errado. O tempo todo, tudo errado. Aí pro jogo contra o Vasco, nós não vamos ter o Charlie Alcaraz, que foi se envolver numa briga. Ele fez tudo errado, o Charlie Alcaraz, tá? Jogadoraço. Mas fez tudo errado naquela briga lá. Primeiro, que ele segurou o Gerson, deixando o Gerson exposto a tomar um peteleco. Segundo, que ele foi dar um tapa no Kaká, que tava com o gogó dele na goela. Então ele ficou exposto e expôs o Gerson. Se fosse uma briga de bar, apanhava ele e apanhava o Gerson por culpa dele. É menino, tá sem as manhas de briga. Mas foi expulso, aí nós não o teremos contra os viceínos também. Então, contra os viceínos, sem Eric Pulgar, sem o Ayrton Lucas, sem o Carlos Alcaraz. E vou falar um negócio pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou olhar a mídia. Se a mídia quiser ter um pouquinho de... Deixa eu explicar o que é mídia, né, gente? Mídia é o grupo da imprensa que o Flamengo criou para poder comunicar pra gente sobre as situações internas do clube, tá? Então, assim, no final do jogo,
Eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. O Luiz Araújo saiu com a mão na parte de dentro da coxa direita dele, tá? Então, há grandes chances da gente ter uma notícia muito em breve de que o Luiz Araújo tá com problema em alguma parte, ou no quadríceps, ou no adutor, mas algum problema na coxa ele tem. Pode ser que o Flamengo não queira falar nada, porque afinal de contas, são 11 dias. E nesses 11 dias, se ele tiver tido uma lesão grau 1, ele pode se recuperar e nem precisa alardear ninguém para não chover mais críticas em cima do Flamengo com relação a mais uma lesão. Mas o fato é que o Davi Luiz pediu para sair por dores na coxa e o Luiz Araújo saiu com a mão na coxa também. Assim que eu tiver alguma informação sobre o Luiz Araújo, eu informo para vocês, porque se vocês se lembrarem, eu já havia dito para vocês, Luiz Araújo, Gerson e Pedro eram os 3 jogadores com sobrecarga muscular. E uma hora eles iriam estourar. O Gerson, graças a Deus, completou hoje seu 35º jogo consecutivo e o seu 21º jogo, jogando 90 minutos, né? O Gerson não saiu, jogando 90 minutos e não se lesionou, graças a Deus. Agora ele vai para a seleção brasileira e vamos torcer para que na seleção brasileira ele também não se lesione. O resultado de 2-1 na Neoquímica Arena seria um resultado normal, porque jogamos fora de casa, com uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, estão desesperados. Vinham aí, acho que de 6 partidas sem vencer, 4 no Campeonato Brasileiro, e perderam o jogo de ida da Copa do Brasil para o Juventude no Alfredo Jaconi. Já aviso o pessoal do Juventude, abram os olhos com relação à arbitragem. Abram os olhos, que vocês vão ser operados lá dentro da Neoquímica Arena, como o Flamengo foi hoje. Se foi um trabalho já encomendado da Leila Pereira, não sabemos, não temos como provar. Mas o fato é que o Flamengo deu uma complicadinha no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque se eu já falava para vocês que o Flamengo, ganhando esse jogo e o jogo do Inter, ainda ia precisar contar com o tropeço do Botafogo, porque nós empataríamos apenas com eles, não tendo mais o confronto direto, agora não é mais um tropeço, não. Agora a gente precisa de um tombo do Botafogo, um tropeço do Fortaleza e um tropeço, uma trupicada do Palmeiras, para a gente seguir em busca do título nacional. Não estaria na minha lista de prioridades o Campeonato Brasileiro, mas também não está na minha lista de prioridades perder o Campeonato Brasileiro. Eu quero ganhar os 3 títulos, sei que a nação rubro-negra também, e agora o Flamengo vai ter 11 dias para ser inteligente, para descansar os atletas, que, gente, aqui, olho no olho, com 11 dias, não tem essa de que o time está cansado, está desgastado, não tem. Marcos Braz está fechando a contratação do David Washington. A gente trouxe em primeira mão para vocês, no canal central do Fla, quem faz parte do clube de membros, recebeu a informação em primeira mão, antes de sair em qualquer lugar, e o David Washington tem que chegar para jogar. 19 aninhos, tem que chegar para jogar. Bem melhor do que as últimas apresentações do Gabriel e do Carlinhos, que entrou no jogo hoje, passou em branco. Ah, Fabrício, a bola não chegou. A bola não chegava no Pedro também, não. Ele vinha, ele buscava, ele participava, ele jogava. E o Carlinhos, sinceramente, meu Deus, pode até ter certa técnica, pode até conseguir jogar alguma coisinha, mas para procurar jogo, para ser o diferencial do Flamengo, não serve. Torcendo muito que o David Washington já chegou no Brasil, ele já está no Brasil. David Wellington, né, gente? David Washington. O Flamengo faz isso com a cabeça da gente, meus amigos. O Flamengo arrebenta com a cabeça da gente. O David, que tá vindo do Chelsea, vai chegar no Brasil. Ele não viria ao Brasil a essa altura do campeonato se não fosse para fechar com o Flamengo. Eu falei que na última temporada ele fez 11 jogos e 6 gols. Os 11 jogos e 6 gols, obviamente, pelo time sub-20 da equipe do Chelsea. Ele fez apenas uma partida, se não me falha a memória, pelo Chelsea e não fez gols nessa partida. Então, todos os gols que ele fez foi jogando pela equipe de baixo do Chelsea. Tem que chegar, tem que ajudar a gente ali no ataque. Gonzalo Plata deve ser registrado nessa segunda-feira também. E aí o Flamengo tem que ser inteligente para poder montar, descansar esses jogadores, para montar uma equipe forte contra o Bahia, para montar contra o Vasco, porque a partir de agora não vai ter mais descanso. Esse é o descanso que o elenco precisa. Esse é o descanso para recuperar os jogadores, para tratar quem tem que tratar, para a gente vir forte. Ainda não é o fim do Campeonato Brasileiro. Estamos apenas na 25ª rodada. Tem 14 rodadas. 4 vezes 3, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, são 42 pontos em disputa ainda.
dá tempo de sobra. Se o Tite for inteligente, se a diretoria do Flamengo for inteligente. Nada tá perdido. O jogo, para mim, foi ruim por causa de algumas apresentações individuais e por causa dessa arbitragem nojenta do Ramon Abate Abel. Fora isso, tamo no páreo. Pouquinho mais complicado, mas tamo no páreo. Agora é hora de ligar o secador, secar, e eu não tenho vergonha nenhuma disso. Nas piores fases do Flamengo, geral falava assim, eu não vou secar não, porque o Flamengo não faz abaixo dele, eu não tô nem aí, eu vou secar sempre. Vou secar todos os adversários. Palmeiras vai perder hoje pro Atlético Paranaense, São Paulo vai perder pro Fluminense, mas quem, meus amigos, acabou, né? Dos dois estão, acabou. Pois é, vai acontecer isso, eles vão perder os jogos hoje e o Botafogo agora não ganha mais de ninguém. Vão ser 4 derrotas consecutivas do Botafogo e 5 do Fortaleza. Flamengo ganha as próximas e lá para a 35ª, 36ª rodada, a gente assume a liderança. É assim ou não é? Não foi o dia que a gente queria, mas foi o dia que a gente precisava. Tamo juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras! Atenção! Quer aumentar a visibilidade da sua marca, atrair mais clientes e potencializar suas vendas? A Brand Bee Marketing Digital tem a solução perfeita para você. Transforme seu negócio agora mesmo. Apareça para o seu público-alvo com anúncios no Facebook, Instagram e Google. E tem mais! Ganhe 10% de desconto na sua primeira campanha e alcance mais de 50 mil pessoas na sua cidade e região. Agende uma consulta grátis pelo WhatsApp 21 97708 8691 ou visite nosso site brandbee.com.br.